Bom, pessoal, antes de começar, eu queria mostrar aqui um pouco sobre resistor e o LED em si, né? E ensinar como é que a gente faz o cálculo do resistor, né? Primeiro eu vou medir aqui o valor, mostrar para vocês o resistor que eu estou usando, o valor dele. $150 ohms, né? Tem a tolerância ali de 5%, então sobe um pouquinho, não tem problema. 150 ohms é a resistência desse resistor aqui. O LED é um LED azul, 5 mm. Esse LED já é difuso, né? Então ele tem aqui, essa parte aqui acrílica dele é fosca, né? Ela não tem aquele acabamento liso. Então esse LED difuso, qual que é a vantagem dele? Quando ele acende, a luz ela não tem um ângulo fixo, né? Então ela dispersa. Quando ele acende, então ele clareia mais, né? Dispersa mais a luz. O efeito é mais interessante com o cubo, né? Então vou mostrar para vocês ali como é que funciona e qual que é a voltagem que fica em cima de cada terminal, nos terminais do LED e no terminal do resistor, para vocês entenderem um pouco melhor. Bom, para simular aqui a tensão que a gente tem no Arduino de 5 volts, eu estou usando um regulador de tensão aqui, 7805, ele está montado com dissipador de calor, né? Como eu tenho uma bateria aqui de 9 volts, então eu tenho que diminuir essa tensão para 5, né? Para ter a mesma tensão que a gente tem nos pinos do Arduino e na alimentação do Arduino. Só para a gente conferir aqui, ó. Então a gente tem os 5 volts nesses dois terminais aqui, ó, da nossa protoboard. Então toda essa barra já está alimentada com 5 volts. Bom, um detalhe importante do LED é que ele tem dois terminais, ó. O terminal maior, esse terminal mais longo, é o positivo. Ou seja, esse é o anodo do nosso LED. E o terminal menor é o catodo, que é o negativo do LED. Repara que no catodo, nessa parte de cima, olhando aqui a gente consegue ver melhor. Ela é cortadinha, né? Ó. Essa parte aqui ela é cortada. Então essa parte cortada aqui, que tem esse chanfro, é a parte negativa, que é o catodo. Então vamos ligar esse LED aqui. Bom, o LED está aceso, pessoal. Então vamos ver o que acontece. Vou medir as tensões aqui. A tensão que fica sobre o resistor, ó. 1.9, 1.92 volts. Essa é a tensão que fica no resistor. Agora, a tensão que fica no LED, 3.08. Então esse LED ele consome de 3 a 3.5, 3.3 é a média, né? Então a gente pode considerar aqui 3.3 a média desse LED de consumo. Então qual que é a função do resistor? Ele é um divisor de tensão e ao mesmo tempo ele limita a corrente que passa no LED, né? Vamos fazer essa conta para ver quanto de corrente que ele está permitindo passar no LED. Bom, pessoal, basicamente o circuito que a gente fez é esse, né? A gente tem os 5 volts de tensão, o nosso LED consumindo ali 3 volts, o resistor com 150 ohms, né? O restante dessa tensão fica sobre esse resistor, né? Então, 5 menos 3.3, a gente tem 1.7 volts aqui, né? Os outros 3.3 o LED está consumindo, né? Então aqui é a chave, a gente fecha essa chave, aí o LED acende, né? Ok, como é que a gente calcula a corrente que está chegando no LED? Bom, é fácil, pessoal. O LED já está consumindo esses 3.3, então resta no resistor 1.7 volts. Então é simples, é só a gente dividir aqui, ó, 1.7 dividido pelo valor do resistor, 150. Então vamos fazer essa conta aqui na calculadora. 1.7 dividido por 150 dá 0,011.
o valor dá em ampere. Então, se a gente converter, a gente tem 11 mA. Então, essa é a corrente que está chegando no nosso LED. Como o nosso LED funciona até 20 mA, até 20 a gente garante o funcionamento dele sem a queima. Então, com 11 mA, tá ótimo. Eu acho que essa corrente acende o LED num brilho aceitável e a gente garante a vida útil do LED. Beleza? A gente poderia também substituir o valor do resistor aqui, pra gente, quando a gente quer uma corrente ideal, pelo valor da corrente que a gente quer. Só que toda a conta que a gente faz tem que ser na unidade fundamental. Então, no caso, a gente tem que fazer no ampere. Bom, vamos dizer que a gente quisesse 15 mA nesse LED. Então, ficaria 1.7 volts dividido por 0,015. Então, vou fazer essa conta aqui, 1.7 dividido por 0,015. Então, o valor que deu aqui, deu 113,33. Então, a gente teria que ter um resistor nesse valor, 113. Comercialmente a gente não tem, então ia ter que pegar um valor mais próximo para ter exatamente essa corrente que a gente quer aqui nesse resistor, né? Então é isso, pessoal. Esse é o jeito de fazer a conta. Eu sei que a gente vai usar nesse projeto é um deslocador de 8 bits. Esse aqui é o 74HC595. Né? Ele tem 16 terminais e a gente vai usar 8 deles aqui no nosso projeto. Bom, tem uma parte do datasheet aqui que eu peguei que explica o que é cada pino aqui. Os 16 pinos, né? Qual que é a função de cada um. Bom, eu fiz aqui um desenho para facilitar um pouco. E aqui tem o esquema de ligação. Como é que a gente vai ligar esses deslocadores, né, no nosso protoboard? Então, os pinos que vão receber o positivo 5 volts seriam aqui o 16 e o pino 10. Eles vão receber o positivo 5 volts. E os que vão receber o negativo é o pino 13 e o pino 8, que recebem o negativo. Bom, os demais, aqui o pino 15, ele é o nosso primeiro bit. Então a informação, quando é passada, ele é o primeiro a receber essa informação. Depois a gente tem o segundo e assim por diante até o pino 7, que manda o oitavo bit. Então o que acontece, pessoal? Esse pino aqui, o pino 14, é o pino data. Então ele recebe as informações que o Arduino vai passar e processa, e aí ele manda essas informações para os outros pinos aqui, né? Para cada bit. O pino 12 é o pino latch, ou seja, é uma espécie de portão, né? É uma trava. Então, quando você manda o nível 1 aqui para ele, ou seja, 5 volts, ele trava para receber toda a informação. Depois que a gente passou essa informação para ele, a gente destrava ele e aí sim essa informação é exibida, né? E aqui o pino 11 é o pino clock. Para que a informação seja enviada, a cada bit que a gente passa tem que dar um clock aqui. Ou seja, sobe e desce o nível. Né? Nível alto 5 volts, nível baixo 0 volts, então aí essa informação é passada. Bom, como ele é um deslocador de 8 bits, assim que a informação sai daqui do oitavo bit, ela sai pelo pino 9 aqui. Então o que acontece? Quando a gente for cascatear ele, ligar ele em cascata, o Arduino vai mandar o pino aqui, vai mandar a informação pelo data, ele vai ser processado. O próximo deslocador de bit, a gente vai ligar assim, vai sair um jumper aqui do pino 9 e vai alimentar o data do segundo. E os pinos latch e clock, ele vai vir dois do Arduino, né? Vai vir um pino do Arduino para o latch, um pino para o clock. E esse pino 12, a gente vai ligar ele nos 8. Então vamos ligar o pino 12 no pino 12, no pino 12 até o oitavo deslocador de bit. E o pino 11 da mesma forma. Ele vai vir um pino do Arduino, vai ligar aqui. Depois a gente liga no 11 do próximo deslocador de bit até o oitavo. Tá ok? Então é isso. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona ali uma simulação desse componente. Bom, o nosso pino data tá com esse botão aqui.
Então para baixo aqui eu estou mandando por pino data a informação 0, o nível baixo. Quando eu apertar a chave, eu vou mandar o nível 1 para o pino data. Esse segundo é o LED e o terceiro clock. Bom, eu só liguei apenas um ali, um deslocador para a gente ver como é que funciona. Bom, então eu vou ativar aqui, vou travar o portão, né? A trava dele está fechada. O pino data eu vou colocar em 1 e vou mandar um clock. Então mandei a informação 1 para o primeiro bit ali. Vamos ver como é que fica? Bom, assim que eu desativar lá, acendeu o primeiro LED. Ou seja, o primeiro bit já foi enviado. Agora eu vou mandar uma sequência aqui de bit. Já está travado, né? Então eu vou mandar agora uma informação 0. Vou mandar uma informação 1, mais uma informação 0 e vamos exibir para ver como é que fica. Olha lá. Ó, o primeiro está apagado, o segundo aceso, apagado, aceso. Bom, agora a gente vamos preencher ele todo aqui. Vou dar alguns clocks com nível 1. Pronto, acendemos todos os 8. Bom, a cada clock eu ativo e desativo a trava, ó, ele vai deslocando para a direita. Bom, ele desligou. Porque como eu não liguei ainda em cascata, a informação, quando ela sai do pino 7, ela simplesmente desaparece. Então ela vai embora. Se ele tivesse em cascata, aí essa informação continuaria no nono LED aqui. Eu vou ligar em cascata. Bom, vamos ver como é que ele funciona em cascata agora. Eu vou mandar um sinal 1. Destravei. Bom, a informação está no oitavo. Agora, quando eu der o próximo clock, essa informação vai sair pelo pino 9 do primeiro deslocador e vai entrar no pino data, que é o nosso pino 14 do segundo deslocador. Então a informação continua aqui e vai até finalizar. Como eu estou passando 0 no data, então ele apaga todos os demais, porque eu estou mandando 0, ele vai zerando e vai até fechar, né? Quer ver? Eu vou acender todos agora. Para isso, o que acontece? Tem que passar 16 vezes, a informação está travada, o LED, tem que passar 16 vezes, dar 16 clocks aqui, para ele passar a informação para fechar. Vamos ver. Aí, acendeu todos. Agora, a partir do momento que a gente começa a deslocar, ele começa a apagar. É bom a gente entender como é que funciona esse componente, porque o Arduino simplesmente vai mandar essa informação que a gente está chaveando aqui, o Arduino vai mandar para ele. É dessa forma que funciona, tá ok? Bom pessoal, o último componente que a gente vai usar é o ULN2803. Eu preferi usar esse componente no lugar dos transistor, porque ele ocupa menos espaço e vai efetuar a mesma tarefa do que o transistor. E é um CI relativamente barato, né? Como é que ele funciona? Ele tem 8 entradas aqui e tem as 8 saídas aqui. O pino 9 a gente liga no negativo e o pino 10 no positivo. 2803. Nada mais é do que a associação de 8 transistores, né, num encapsulamento só. Então qual que é o papel dele? Bom, aqui a gente pode observar, tem a barra positiva e a barra negativa, né? Então eu estou com um regulador de tensão aqui. Então a gente tem uma tensão de 5 volts aqui nessas duas barras, positiva e negativa, tá? Então eu liguei aqui um resistor de 150 ohms no positivo, né? No 5 volts, tá? Então tem esse jumper azul aqui. Para quê? Para mim limitar a corrente aqui, conforme a conta que a gente fez, uma corrente baixa aí, na casa de 10 mA, né? E eu tenho um motor aqui
que consome uma corrente bem maior que isso, né? Então vou demonstrar para vocês aqui qual é o princípio desse CI. Ó. Eu liguei o motor no positivo aqui, no 5 volts, né? E liguei o outro terminal aqui no último pino do nosso CI, tá? Então vou mostrar aqui para vocês. Quando a gente alimenta, tô vindo com sinal positivo, tá? Com 10 mA aqui positivo no primeiro canal. Então o motor é acionado quando a gente liga aqui o pino, né? Então ele é um driver, tá? Que ele vai alimentar as 8 camadas, né? Então ele funciona assim, ó. Esse pino aqui, o pino 1, é proporcional com o último pino aqui. O pino 2, com o de baixo, vou mudar o canal aqui. Então ele tem 8, né? 8 canais aqui, para a gente fazer o driver, né, dos negativos aí do nosso cubo. Bom, pessoal, aqui está o pacote que eu comprei os LEDs, né? Eu importei esses LEDs aqui, vem da China, paga um preço bem barato aí, que aqui não tem condições aqui no Brasil de comprar 1000 LEDs, né? Gastaria um bom dinheiro aí. Importando, a gente economiza bastante, né? Então vamos abrir o pacote aqui. Bom, você vai precisar construir um gabarito, né? Com 64 furos aqui, que é 8 por 8, tá? E alguns detalhes aqui. A distância entre um furo e o outro vai variar com o tamanho do terminal do seu LED, né? Hoje a gente tem aqui dois LEDs aqui. Tem um LED de 15 mm e tem um LED aqui com terminal de 20 mm, né? Então, conforme o LED que você tem, você pode fazer essa distância maior ou menor, né? No meu caso aqui é 15 mm, então fiz com essa distância. O furo, 5 mm, que é o tamanho do meu LED, né? E aí tá aí, pessoal. Esse é o gabarito que a gente vai começar a dobrar. Todos os LEDs aí, os terminais, para começar a soldagem. Bom, você vai encaixar todos os LEDs aqui na diagonal, os terminais aqui na diagonal, e o negativo aqui, ó, para baixo. Tá? Então todos vão ficar nessa posição. Eu até fiz uma marcação aqui na diagonal do furo, na diagonal aqui à direita, né? Então todos os terminais aí negativos vão ficar aqui voltado para essa marcação. E aí depois que a gente encaixar todos, o que eu vou fazer? Eu vou soldar, vou dobrar todos os terminais aqui negativos dessa parte externa aqui e vou soldar todos eles, todos os negativos, tá? E aí vai ficar só o positivo aqui para cima, né? Para depois quando a gente for unir as camadas entre si, a gente vai usar o terminal positivo. Bom, então eu fiz aqui a primeira etapa, né? O que eu fiz? Soldei todos os negativos dos LEDs aqui que formam a parte externa do cubo, né? Estão todos soldados, como a gente consegue ver aqui nessas imagens, ó. Sobra um pedacinho aqui do terminal negativo, você pode cortar ele, tá? Não precisa então deixar ele sobrando. Bom, então, ó, daqui a gente passa o negativo para lá, né? Toma cuidado aqui para não encostar, né? Os terminais aí, soldar o positivo no negativo, tem que tomar bastante cuidado aí, tá? Então, ok. Essa primeira parte aqui, os negativos já estão soldados. Então o que a gente vai fazer? Essa primeira camada, então eu vou soldar todas as negativas aqui. Então eu vou deitar aqui todos esses terminais negativos aqui para a direita, né? E o que sobrar aqui eu vou cortar para ele ficar rente, igual eu fiz aqui embaixo. Então todos vão ficar na horizontal aqui, né? Depois que a gente terminar, eu vou mostrar um detalhe que vai faltar um pedaço aqui. Vai faltar um pedaço de terminal e aí eu vou fazer uma soldagem aí com fio ou com o próprio pedaço de terminal de LED que sobrar, né? A gente vai fazer essa emenda aqui, tá ok? Bom, soldado aqui todas essas linhas, vai faltar um último terminal aqui, né? Então, o que a gente faz? Vai faltar todos esses terminais, né? Na verdade. Bom, eu peguei um pedaço de fio aqui, dei uma estanhada nele e vou soldar. Vou soldar ele aqui, ó, vou encaixar ele aqui, soldar, cortar ali o terminal e fazer esse processo aqui, em todos os que estão faltando aqui. Bom, depois que você solda, então ele vai ficar assim, dessa forma, né?
Então você faz 4 dessas daqui. E eu vou fazer agora, vou mostrar para vocês uma horizontal como é que fica também. Essa aqui é a camada que eu dobrei os terminais aqui na horizontal, né? Então da mesma forma que a camada anterior, vai faltar esses intervalos aqui, né? Então você pode soldar com um terminal de LED mesmo, ou um fio rígido, ou se você tiver um fio flexível, você pode estanhar, ele fica um pouco mais rígido, né? E aí é só soldar aqui também, da mesma forma. E nós vamos fazer 4 camadas dessa aqui também. Bom, então esse aqui é o resultado final, né? Aqui a gente soldou aqui o fio, aquele fio estanhado, né? E a gente tem então esse aspecto aqui para essa camada. Agora é só finalizar as 8 camadas, né? Para a gente ir para a próxima etapa, que nós soldaremos entre as camadas. Bom, agora as 8 camadas já estão prontas. E agora a gente inicia o processo de soldagem entre as camadas. Uma dessas camadas a gente vai manter o terminal reto, do jeito que está aqui. Então você pode já separar uma dessas camadas que a gente não vai mexer. E as outras 7 a gente vai dobrar os terminais para facilitar a soldagem de uma camada na outra. Eu vou mostrar como. Bom, então a gente pega a nossa última camada, coloca ela aqui no gabarito e vamos dobrar o terminal. Como é que a gente faz? Pega mais ou menos aqui uns de 2 a 3 milímetros mais ou menos, coloca esse pedaço no alicate aqui, tá? Então vou dobrar ele voltando para a diagonal, tá? Vou mostrar para vocês como é que fica aqui. Então a gente vai fazer isso com todos os terminais, tá? Das 7 camadas que a gente já coloquei ela em ordem aqui, tá? Aquela última camada a gente deixa sem essa dobra, para que depois que a gente terminar a gente vai puxar esses terminais e vai soldar o fio direto neles. Bom, agora eu já encaixei uma das camadas que eu dobrei todos os terminais, aproveitei e estanhei também toda a ponta desses terminais que nós dobramos, né? Cortei aqui 2 tiras de 14 milímetros, né? Então 1 milímetro menor aí do que os terminais, né? E aí agora a gente encaixa, coloca uma fita aqui, a outra aqui embaixo. E aí a gente vem e encaixa aqui a outra camada para a gente começar a fazer a soldagem. Bom, nota aqui como é que fica os terminais. Ó, ele fica bem próximo já do outro terminal, né, da segunda camada. Então aqui é só efetuar a soldagem aqui nesse ponto, né, e em todos os outros ali também. Então a gente tem que fazer a soldagem aí nos 64 terminais, né? Depois que a gente terminar essa camada, a gente vai para a próxima, né? E assim até terminar as 8 camadas. Bom, o cubo já está pronto, né? Agora eu vou explicar como é que a gente puxa os fios aí das camadas e das colunas positivas, tá? Eu usei esse barramento aqui, que ele tem os pinos machos aí, né? Pra gente conectar na protoboard. Então você conta 8 aqui, corta 8, né? Então a gente vai precisar de 9 pedaços aí com 8 pinos, né? O primeiro tá aqui, que é a barra do negativo, né? Pessoal, usei flat cable aqui de computador mesmo, né? Você corta aí 8 fios, né? Destaca o resto aqui. Então você faz 9 rabichos desse aqui de aproximadamente aí 20 a 30 centímetros aí, né? Já dá. Bom, como é que fica as camadas então? Vou explicar aqui para vocês, ó. O flat cable aqui das camadas tá vindo aqui, ó. Então eu soldei ali, ó, a primeira camada aqui, né? No negativo, tá? Segunda camada aqui,
a terceira aqui, ó. Quarta camada aqui atrás. A quinta camada aqui. A sexta camada aqui. Sétima e a oitava, tá? Então a gente fecha aqui as 8 camadas negativas aí que a gente vai alimentar. Tá, como é que fica os positivos, as colunas, ó. Vou mostrar ele de frente aqui como é que fica. Então já tô com todos eles aqui soldados, né? Então aqui vai ficar a coluna de 1 a 8, né? Aí a 9 em diante até fechar aqui a coluna 64, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui como é que fica essa soldagem. Aqui não tem muito segredo, tá? Então tô com o terminal aqui, ó. O nosso primeiro terminal aqui. Vamos ver aqui, ó. Continuar. Na verdade, ele vem e liga na sequência, pessoal, ó. Primeiro LED, o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo LED, tá? Então não tem segredo, ó. A gente faz isso aqui, repete esse processo 8 vezes, né? Ó. Só soldar. E a gente faz isso aí com as 8, tá? Então a gente tem 64 colunas positivas aqui, né? E aqui o negativo, tá? Agora é só a gente montar a protoboard e conectar o cubo na protoboard. Bom, pessoal, para facilitar um pouco aí a montagem na protoboard, você desmonta, né, sua protoboard aí daquela placa de alumínio, né? Divide em 2 aqui. Posiciona aqui, ó, uma do lado da outra, né, que aí você aumenta um pouco a área pra gente ligar o cubo aqui, né? Bom, eu já encaixei aqui alguns componentes, né? Já encaixei o Arduino Nano aqui. Se você não tiver o Nano, pode ser o Uno também, tá? Eu testei com o Mega, não sei se é meu Mega que tá com problema, mas não funcionou. Se alguém conseguir fazer funcionar com o Mega, posta um comentário aí pra gente, tá? Bom, aqui eu já encaixei o LN2803 e os 8 deslocadores de bits aqui, tá? Então vamos começar a fazer a alimentação desse circuito aqui. Primeira ligação, a gente vai puxar aqui o pino 5 volts do Arduino e ligar aqui no positivo da protoboard da barra lateral. Tá? A outra ligação, a gente vai puxar o negativo e vai ligar aqui também na alimentação da nossa protoboard. Tá? Então essa aqui é a primeira ligação. Bom, depois a gente vai conectar agora os dois negativos aqui das duas partes da protoboard e os positivos também. Além de você fazer a conexão, também você deixa ela mais firme, né? Uma parte na outra. Tá? Então negativo com negativo, positivo com positivo e aqui embaixo da mesma forma, só repetindo o processo. Bom, no final da protoboard também, a gente vai conectar as duas partes aqui, tá? O positivo aqui da barra aqui de cima, no positivo da barra de baixo, e o negativo também. Bom, dessa forma, a gente garante aqui que toda essa parte aqui, essa barra positiva e negativa esteja alimentada já com 5 volts e 0 volts aí do Arduino. Agora a gente vai alimentar o LN2803. O pino 9 dele, a gente liga no negativo, tá? Vou ligar aqui. E o pino 10 no positivo. Então já está alimentado aqui. Bom, agora a gente liga os pinos do Arduino nos pinos aqui do ULN. Então vamos lá. Pino 9 no pino 1. Pino 8 do Arduino no pino 2 do ULN. 7 no 3.
meia dúzia no 4, 5 no 5, 4 no meia dúzia, 3 no 7, e para finalizar o pino 2 no pino 8. Então o 9 está o negativo, o 10 o positivo. Então, pino 11 até o pino 18, aqui vão ser ligadas as camadas do nosso cubo, tá? Agora a gente vai alimentar o 74HC595. Os 8 a gente vai alimentar dessa mesma forma, tá, pessoal? Então, vamos lá. Pino 16 e o pino 10 são os positivos, tá? Então, vou interligar os dois aqui, tá? E aí eu já puxo um jumper aqui pro positivo. Bom, então a gente já alimentou aqui o 16 e o 10. Então o pino 13 e o pino 8 vão receber os negativos, né? Então vamos lá. Aqui é o pino 13 e o pino 8. Então eles vão receber o negativo. Então você repete essa ligação para os 8. Bom, no código está definido alguns pinos aqui, o pino data, o pino let e o pino clock. Você pode ajustar também conforme a sua necessidade, tá? Então no código aí original tá assim, pino 11 do Arduino, que é o nosso data, tá? Vou conectar ele no pino 14 do 74, tá? Então tá aqui o pino 14 vindo e conectando aqui no pino 11, tá? Do nosso Arduino. Então o data tá ligado. Agora eu vou ligar o LED. No código eu defini o LED como pino 10. E o LED do nosso 74 é o pino 12, tá? Então vamos contar aqui, ó, 9, 10, 11 e 12. Então tá, pino 12 está recebendo o LED que está ligado no pino 10 do Arduino. E para finalizar, o clock está aqui no 13. Pino 13 do Arduino. A gente vai ligar no pino 11 do 74. Então tá aí, feita a ligação com o Arduino. Bom, agora o que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que conectar aqui todos os 74, tá? A gente vai repetir esse processo aqui. Primeiro, você vai ter que interligar todos os pinos 11 de todos os deslocadores. E vai ter que conectar também todos os pinos 12 de todos os deslocadores, tá? Bom, agora já está todos os LEDs e todos os clocks interligados, né? Pinos 11 e pino 12, tá? Como a gente pode ver aqui. Então eles já estão interligados, tá? O pino data, ele está ligado aqui no 14, né? Então vem o pino do Arduino para o pino data, o 14, tá? Então como é que a gente vai fazer agora? O pino 9, que é o nosso Q barra, que é a saída de dados do data, a gente vai interligar ele, tá? Com a entrada do data do próximo deslocador, então pino 14 aqui, tá? E aí você repete essa ligação aqui, pino 9 do primeiro, no pino 14 do segundo. Aí vai aqui o pino 9 do segundo, no pino 14 do terceiro, e isso até finalizar o oitavo, tá? Agora a gente vai puxar os 8 Qs, tá? Começando aqui, primeiro aqui, que é o QA ou Q0, né? Que é o pino 15
Bom, repara que o nosso deslocador está posicionado aqui, o primeiro pino na 45, ó, no número 45. Eu vou puxar esse jumper e vou ligar no 45 da parte superior aqui, tá? Então tá, o resto é só seguir a sequência aqui, ó, pino 1, aí a gente vai ligando aqui do lado, ó. Pino 2, aí segue a ordem, tá, pessoal? Até finalizar aqui. Bom, finalize aqui com o pino 7, então, que é o 8º bit, né? Então é só repetir esse procedimento aqui para os 8 deslocadores. Bom, já está interligado aqui, então a gente puxou o jumper, né? De todos os Q aqui para a parte superior. Ok. Agora a gente vai puxar aqui do nosso 2803. A gente vai estender aqui, vai puxar um jumper dos 8, tá? Eu vou começar aqui do pino 18. Então a gente estende ele aqui, ó, no extremo aqui, tá? Seguindo a mesma linha. Então a gente faz isso para os demais aqui, até esse pino aqui. Vamos puxar e aproveitando também, a gente já pode encaixar resistor, tá? De todos os 64 resistor de 150 aqui nos pinos que a gente puxou, tá? Então a gente encaixa um resistor aqui para cada um deles. Então vamos no total aqui 64 resistores. A gente pode encaixar todos eles e tá finalizado aqui na protoboard. A gente já pode ligar o cubo. Agora já tá com 64 resistores aqui de 150 ohms conectados aqui, né? E também aqui os 8 pinos aqui já puxados aqui para conectar os negativos, né? Que são as camadas aí do nosso cubo, tá? Agora é só a gente conectar o cubo nela. Bom, o cubo tá aqui. Aí eu já encaixei ele na protoboard, né? O negativo. E aqui as 8 partes aqui positivas, né? São as 64 colunas aí do nosso cubo. Já está conectado na protoboard também. Bom, agora a gente vai carregar o programa, né, aqui no Arduino para ver o cubo funcionar agora. Bom, então o cubo está aqui já finalizado, né? Eu já conectei aqui o cabo USB no nosso Arduino. E aí eu vou ligar ele agora aqui no computador, na porta USB também. Bom, agora ele já reconheceu. E aí eu vou mostrar o passo a passo de como a gente carrega o código aí no nosso Arduino para ele fazer o cubo funcionar. Eu postei esse link aqui na descrição do vídeo, né? Então vocês acessem ele, tá? Bom, acessando, clica aqui em arquivo, fazer download. Então ele vai te dar as opções aqui, você clica em download e dá um OK. Eu vou cancelar porque eu já fiz o download, né? Então o arquivo está aqui na pasta de downloads, né? Eu vou acessar essa pasta aqui de downloads, vou recortar esse arquivo e vou colar ele na área de trabalho aqui, para facilitar um pouco aqui a explicação. Bom, então a gente extrai esses arquivos aqui, né? Estão na pasta. Bom, o que tem nessa pasta, pessoal? Vamos lá. Eu tenho aqui o arquivo mesmo, o código do Arduino e duas bibliotecas aqui, tá? A string e a timer1. Aqui também eu tenho o datasheet, tá? Dos componentes que a gente vai utilizar e tem o esquema aqui da protoboard de ligação, tá? Depois vocês dão uma olhada. Bom, para o código funcionar, eu preciso colar essas duas bibliotecas aqui dentro da pasta do Arduino, tá? Então vamos lá, vou abrir aqui, ó, a pasta do meu Arduino, estou usando a versão 23, tá, pessoal? Então vamos lá. Vocês acessem aqui a pasta bibliotecas, tá? Então a gente vai copiar esses arquivos aqui e colar aqui dentro da pasta do Arduino, na pasta bibliotecas, tá? Bom, ok, feito isso,
Agora a gente abre o Arduino, o código, né, do Arduino aqui. Bom, então aqui eu vou verificar aqui qual a placa Arduino que está conectada, né? A minha aqui é a Nano, tá? A porta serial, qual porta que tá? Com 3 aqui a minha. E aí você pode fazer o upload do arquivo. Bom, enquanto carrega, pessoal, vou comentar aqui. Esse código aqui eu peguei ele na internet, tá? Esse aqui é o criador do código, tá? Então eu copiei da internet, né? Esse código aqui, muito bom. Bom, tá carregando, né? Pronto, ok pessoal, o código já está carregado, vou mostrar para vocês como é que ficou.